Olá, boa noite. Boa noite. Supremo avalia o acordo de delação premiada com a JBS Friboi. O relator Edson Fachin e Alexandre de Moraes votam a favor. Sessão continua amanhã. Joesley Batista presta depoimento à Polícia Federal sobre a ajuda do BNDES. Empréstimos teriam causado prejuízo de 850 milhões de reais ao banco. Temer se encontra com Putin e diz que a economia brasileira se recupera. Presidentes assinam acordos sobre o comércio bilateral, que este ano está crescendo. Eduardo Cunha e Henrique Alves são denunciados por corrupção. Os dois são acusados de receber 11 milhões e meio de reais de empreiteiras. Polícia Federal liga o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, ao esquema de Sérgio Cabral. Relatório enviado à Justiça inclui anotações encontradas com o operador das propinas. E hoje, no Jornal da Gazeta, uma entrevista ao vivo com o prefeito de São Paulo, João Dória. O Jornal da Gazeta está no ar. O empresário Joesley Batista presta novo depoimento à Polícia Federal em Brasília. O dono da JBS Friboi foi ouvido na operação que investiga empréstimos concedidos pelo BNDES às empresas do grupo. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de mais de 850 milhões de reais. Joesley Batista foi chamado no âmbito da Operação Bullish, deflagrada no dia 12 de maio. São apuradas fraudes em empréstimos e aportes que teriam sido feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, às empresas do grupo entre 2007 e 2011 nos governos Lula e Dilma. Na época da operação, a Justiça autorizou a condução coercitiva do empresário, mas ele já havia assinado o acordo de delação premiada e estava fora do país. Divulgada pouco depois, a delação revela detalhes dos negócios com o banco. Joesley contou aos procuradores que o apoio do BNDES começou em 2005, quando Guido Mantega era presidente do banco. Os empréstimos e compras de ações da JBS feitas pelo BNDES ajudaram o grupo a adquirir frigoríficos fora do país e a torná-lo gigante no mercado. Segundo Joesley, mesmo à frente do Ministério da Fazenda, Mantega continuou auxiliando o grupo no BNDES. Entre as contrapartidas, depósitos que somaram 150 milhões de dólares em contas fora do país, destinadas ao financiamento de campanhas do PT e de partidos aliados, como o PMDB, em 2014. Esta é a segunda vez que Joesley Batista é ouvido desde que retornou ao Brasil há 10 dias. A JBS é alvo de 5 operações da Polícia Federal e do Ministério Público. E, pelo acordo de delação, o empresário se comprometeu a colaborar com todas as investigações. No primeiro depoimento, na sexta-feira passada, Joesley Batista falou no inquérito que investiga o presidente Michel Temer. Neste depoimento, o dono da Friboi contou que soube pelo ex-articulador político do governo, ex-ministro Gedel Vieira Lima, que Temer atuou para favorecer o grupo em uma demanda no BNDES, pressionando a então presidente do banco, Maria Silvia Bastos Marques. O banco não atendeu o pedido. Maria Silvia pediu demissão no dia 26 de maio, poucos dias depois da delação dos irmãos Batista vir a público. A JBS enfrenta uma grave crise após os escândalos da Operação Carne Fraca e a revelação do envolvimento dos empresários em esquemas de corrupção. Esta semana, a Justiça Federal proibiu a venda das ações das empresas de carne bovina na Argentina, Paraguai e Uruguai para o Grupo Minerva. O negócio de 300 milhões de dólares já tinha sido autorizado pelo Ministério Público. A JBS diz que vai recorrer. Hoje, em mais um capítulo do confronto travado entre o governo Temer e o grupo, a Advocacia Geral da União pediu ao Tribunal de Contas da União o imediato bloqueio de bens das empresas e de seus responsáveis, os irmãos Joesley e Wesley Batista. Segundo a AGU, é preciso garantir um futuro ressarcimento dos supostos prejuízos de cerca de 850 milhões de reais causados aos cofres do BNDES, frente às notícias de que o grupo estaria em avançado processo para se desfazer de bens no país. Será retomado amanhã o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se o ministro Edson Fachin vai continuar como relator das investigações baseadas nas delações dos donos da JBS Friboi.
Dos 11 ministros, 2 já apresentaram seus votos, o próprio Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ambos decidiram para que não haja revisão na relatoria e que as delações já homologadas não sejam alteradas. Os ministros vão retomar o assunto amanhã às 14h. O plenário do STF debateu um recurso que contesta a homologação da delação da JBS Friboi pelo ministro Edson Fachin. O pedido inicial, apresentado pela defesa do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, citado por delatores, questiona o fato de Fachin ter sido designado como responsável pela homologação das delações. Nada obstaria que houvesse uma divisão dos termos de depoimento para que, preservando o princípio do juízo natural, a distribuição fosse livre com relação àqueles fatos que não fossem relacionados à Operação Lava Jato. Azambuja é acusado de receber, junto com o ex-governador do estado, André Putinelli, também do PSDB, 150 milhões de reais em propina da JBS Friboi. O advogado da JBS Friboi disse que rever o acordo de delação após o Estado se beneficiar seria golpe. Brutal na segurança jurídica. É a frustração dessa confiança legítima que um cidadão deposita no poder público. Mas mais do que isso, é um golpe brutal no Instituto da Colaboração Premiada. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, destacou a competência do relator para homologar monocraticamente, ou seja, decidir sozinho sobre os acordos de colaboração. Ele usou este mesmo argumento para falar da legalidade do acordo já firmado com a JIF. Permitir uma revisão completa do acordo a esta altura terá consequência, sim, em vários outros acordos de colaboração premiada. Em seu voto, o ministro Edson Fachin disse que é imprescindível garantir a segurança jurídica e defendeu que é atribuição do ministro relator homologar delação premiada. Por isso, deu validade à colaboração da JBS Friboi. Fachin lembrou ainda que outros ministros homologaram monocraticamente delações. Um dos primeiros acordos de colaboração premiada foi homologado pelo saudoso ministro Yuri Zavascki em 29 de setembro de 2014, que depois desta homologou mais 19 acordos. A eminente ministra Carmen Lúcia homologou àquele momento, àquele tempo, a maior e mais complexa colaboração premiada, por envolver 79 acordos firmados pelo Ministério Público Federal com executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht. Ele destacou também que os dados colhidos pela delação premiada não são necessariamente prova, já que, segundo o ministro, o colaborador é, antes de tudo, um delituoso confesso. E, portanto, não se atesta a prioristicamente qualquer idoneidade nessas declarações que hão de ser verificadas. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou hoje a convocação de diretores da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para explicar a suposta espionagem ao ministro do STF, Edson Fachin. Serão ouvidos o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e chefe da ABIN, general Sérgio Ettigoyen, e o diretor-geral do órgão, Janer Teskey. As convocações se baseiam em reportagem publicada pela revista Veja no dia 10 de junho, que diz que o presidente Michel Temer acionou Ettigoyen e a ABIN para investigar a vida pessoal do relator da Lava Jato no Supremo. Como os requerimentos exigem a convocação, Ettigoyen e Teskey são obrigados a comparecer ao colegiado. Ainda não está definida a data da audiência. O Ministério Público Federal denunciou os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, ambos do PMDB. Os dois foram denunciados pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Eduardo Cunha está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, no Paraná, desde outubro do ano passado. Já o ex-ministro do Turismo dos governos Temer e Dilma, Henrique Alves, foi detido no começo deste mês em Natal, no Rio Grande do Norte. Segundo o Ministério Público Federal, os dois ex-presidentes da Câmara dos Deputados receberam juntos 11 milhões e meio de reais em propina entre 2012 e 2014. O dinheiro, segundo procuradores da República, teria sido disfarçado em forma de doações eleitorais, legais e não oficiais. Em troca, conforme apontam as investigações, Henrique Alves e Eduardo Cunha
favoreceram empreiteiras como a OAS e a Odebrecht nas obras da Arena das Dunas, em Natal, uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. Mas, segundo o procurador da República, Rodrigo Telles, Henrique Alves manteve influência no governo Temer mesmo após deixar o Ministério do Turismo em junho de 2016. De acordo com o procurador, foram encontradas mensagens no celular apreendido do ex-ministro. Os textos deste ano indicam a prática de tráfico de influência em diversos ministérios. Além de Alves e Cunha, também foram denunciados o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, Fernando Reis, ex-presidente da Odebrecht Ambiental, o ex-secretário de Obras de Natal, Carlos Frederico Queiroz Silva, e o empresário Arturo de Arruda Câmara, cunhado de Henrique Alves e sócio de uma empresa de marketing político. Agora a denúncia será analisada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Se for aceita, os 6 investigados se tornarão réus na ação penal. As defesas de Cunha e Henrique Alves disseram que ainda não tiveram acesso à denúncia. O criminalista Artêmio Azevedo, advogado de Arturo de Arruda Câmara, diz que estão distorcendo os fatos, como se os valores recebidos pelo seu cliente fossem para a lavagem de dinheiro. Os demais denunciados ainda não se manifestaram. Relatório da Polícia Federal liga o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do PMDB, ao esquema de corrupção do ex-governador Sérgio Cabral. Segundo o depoimento, aliás, o documento, há indícios de que Pezão recebeu R$50 mil de Carlos Bezerra, apontado como operador de Cabral. Durante a perícia feita no celular apreendido de Carlos Bezerra, a Polícia Federal encontrou mensagens que indicavam uma relação próxima entre ele e o governador do Rio de Janeiro. No dia 29 de março do ano passado, por exemplo, Bezerra escreveu a Fernando Pezão para desejar feliz aniversário. Na mensagem, Bezerra chama o governador de amigo e excelentíssimo governador Pezzone. De acordo com a investigação, na época em que ainda era vice-governador, em novembro de 2013, Pezão teria recebido R$50 mil de Bezerra, que está preso e é considerado o caixa da organização criminosa liderada por Cabral. O relatório da PF contém uma mensagem que diz Pezão, galo na segunda. Segundo os investigadores, galo no jogo do bicho significa 50, e essa seria uma indicação de que Pezão receberia R$50 mil. Os primeiros indícios da ligação entre os dois apareceram em fevereiro, quando foram encontradas anotações feitas à mão pelo operador que mencionavam valores de propinas que teriam sido pagas ao governador. A Polícia Federal encaminhou o documento ao juiz do Rio, Marcelo Bretas, mas como o Pezão tem foro privilegiado, as informações devem ser passadas ao Superior Tribunal de Justiça. Antes, o Ministério Público deve se posicionar. Em nota, o governador Luiz Fernando Pezão afirmou que nunca recebeu recursos ilícitos e que está à disposição da Justiça. No último dia na Rússia, o presidente Michel Temer se encontra novamente com o presidente Vladimir Putin e assina acordos bilaterais. A reunião dos dois presidentes no Kremlin, sede do governo russo, durou mais de 2 horas. Putin afirmou que o Brasil é uma das prioridades da Rússia e um dos parceiros mais importantes na América Latina. O presidente russo também disse que apoia o Brasil como candidato para o posto de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Na cerimônia em que os acordos bilaterais foram assinados, Michel Temer falou do alinhamento de aspectos da política externa dos dois países que defendem a tentativa de solução da guerra civil síria com aval da ONU e a adoção de 2 estados para o conflito entre Israel e Palestina. Na economia, Temer falou a favor de mais parcerias, do controle da inflação e da queda de juros no Brasil. Tal como a Rússia, o Brasil reconquistou o controle sobre a inflação. A hora, portanto, é nos aproximarmos cada vez mais. O presidente Putin e eu concordamos também quanto ao potencial ainda a explorar em nosso comércio bilateral. O presidente também participou de uma cerimônia no túmulo do soldado desconhecido, monumento no Kremlin, em homenagem a soldados russos. Amanhã, Temer vai para Oslo, na Noruega, onde vai se reunir com investidores e autoridades do país. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do acordo bilateral firmado entre Michel Temer e Vladimir Putin na Rússia. Em visita a Moscou, Michel Temer teve uma reunião de trabalho com Vladimir Putin. Assinaram uma declaração conjunta. Nela, listaram 35 compromissos.
Num deles, o Brasil de Temer e a Rússia de Putin comprometeram-se a intensificar os esforços no combate à corrupção. Eles escreveram: os dois países entendem que a cooperação anticorrupção deve ter como objetivo a obtenção de resultados concretos. Longe do Brasil, Temer sentiu-se à vontade para assumir compromissos em nome do Brasil, desconsiderando o que ocorre no Brasil. Ele assinou o acordo bilateral sem levar em conta que seus compromissos podem ficar velhos em 2 minutos ou em 2 delações premiadas. Quando terminar sua viagem, Temer retornará não apenas ao Brasil, mas também à realidade de um país em que o próprio presidente da República é acusado de corrupção. É preciso reconhecer, mergulhados em escândalos, Temer e Putin são especialistas na matéria. No Brasil, a contribuição de Temer e do PMDB no combate à corrupção é revolucionária. A exemplo de outras legendas, o PMDB desenvolveu uma forma inconsciente de desnudar a corrupção. Ele desvenda os crimes, praticando-os em proporções tão amazônicas que ficou impossível não perceber as pistas. Boa noite. Uma parceria entre a Prefeitura e a comunidade italiana de São Paulo pretende revitalizar praças importantes da capital. O objetivo é restaurar espaços e obras que tenham relação com o país europeu ou que foram concebidos ou construídos por italianos. A Praça do Imigrante Italiano, na zona oeste de São Paulo, foi restaurada em fevereiro pela Prefeitura, mas já se encontra assim. As lixeiras foram arrancadas e o lixo fica espalhado pelos canteiros. A antiga figueira está com sinais de que foi queimada. Eduardo é taxista e o ponto dele fica aqui ao lado. Ele diz que não se conforma com a situação. Foi reformada recentemente e já está toda nesse estado aí crítico aí, a situação da praça. Todo dia problemas com drogas, moradores de rua que vêm só acabando com a praça aí. Agora, com a ajuda da iniciativa privada e da comunidade italiana em São Paulo, ela será mais uma vez revitalizada. Aqui está o painel de bronze do artista ítalo-brasileiro Galileu Emendabile. A ação faz parte do projeto Itália por São Paulo, feito em parceria com a Prefeitura. Ao todo serão investidos 5 milhões de reais, doados por empresas do país europeu, estabelecidas aqui. Outros 2 espaços importantes da capital vão passar por reformas. A Praça Cidade de Milão, ao lado do Parque Ibirapuera, na Zona Sul, será um deles. Foi construída para ser um marco da união entre as cidades de Milão e São Paulo, consideradas irmãs. Como elemento central, a fonte com réplicas de 4 estátuas de Michelangelo. As obras estão danificadas. A fonte também não funciona. Um patrimônio abandonado. Outra praça que será restaurada é esta aqui, a Praça Ramos de Azevedo, no centro da cidade, onde será investido o maior volume de recursos, 3 milhões e 700 mil reais. Aqui está a famosa Fonte dos Desejos brasileira, um presente dos italianos pelo centenário da independência do Brasil. O conjunto de esculturas é de autoria do artista italiano Luigi Brizolara, onde também se destaca a obra em homenagem ao compositor paulista Carlos Gomes. Tem que deixar, né? Que é bonito, né? Uma coisa bonita que tem em São Paulo, tem que preservar. Deixar mais bonito o ambiente, é legal. Mas nem todas as obras situadas no Vale do Anhangabaú, onde fica a Praça Ramos de Azevedo, serão restauradas agora. Monumentos como o dedicado ao compositor italiano de óperas, Giuseppe Verdi, ficaram fora do projeto. Inaugurado em 1921, a estátua foi feita pelo também italiano Amadeo Zani. A peça de bronze e base de granito quase não é percebida por quem passa por aqui. Para os italianos, São Paulo é pedaço da Itália na América Latina, é grande pedaço da Itália no Brasil. É uma ideia de trabalhar com os laços do passado, mas olhando em frente para fortalecer a cooperação entre Itália e São Paulo. Alô. E daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia Flandoli entrevista o prefeito de São Paulo, João Dória. As roupas de inverno nas ruas de São Paulo deram as boas-vindas à estação mais fria do ano. Para espantar as baixas temperaturas, muita gente tira os agasalhos do armário e resgata aquelas receitas que ajudam a espantar o frio.
O inverno começou com neblina e temperaturas baixas na cidade de São Paulo. Daí, cada um se agasalhou como pôde. Botas, cachecol e muitos casacos e jaquetas. As roupas de frio tomaram as ruas da capital. A sensação térmica ficou abaixo dos 10 graus no início da manhã. E teve gente que esperava enfrentar mais frio nesta quarta-feira. Pelo que foi ontem, sim, certo? Onde estava mais frio que hoje? A sensação térmica era mais fria que hoje. Tá muito frio hoje? Tá demais, bastante. E aí você teve que apostar em meia calça, cachecol? Cachecolzinho. Hoje começa o inverno, né? Mas eu gosto. E para espantar o frio, bem no meio do dia, a aposta dessa rede de padarias é o buffet de sopas durante o almoço. Resultado, sucesso garantido. De segunda a sexta, são 3 opções de pratos, que podem ser incrementados com diferentes tipos de pães e frios. No primeiro dia do inverno, teve até fila para experimentar abóbora com gengibre, canja de galinha e 4 queijos. A sopa é maravilhosa, né? Dá mais uma energia, aquece. E a gente que trabalha na rua ajuda bastante. Mas para quem prefere se esquentar em casa mesmo, vale usar a criatividade na hora de comprar os produtos e criar as receitas. Cenoura, cará, inhame, abobrinha, chuchu, tudo que vai na sopa, sai muito, tá? Pode fazer um caldo de mandioquinha, caldo de cenoura, tem muita coisa. O sol até tentou aparecer, mas o predomínio foi de céu nublado em toda a grande São Paulo nesse primeiro dia de inverno. E ainda faz o friozinho, né? Nesse momento os termômetros marcam só 16 graus aqui na capital paulista. Vamos ver como fica o tempo nessa quinta-feira com Mariana Armentano. O tempo nessa quinta-feira promete continuar ensolarado, sem nenhuma gota de chuva em praticamente todo o Brasil. Como a gente vê no mapa, só vai chover ainda na faixa norte do país, na costa nordestina e nessa área entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, o leste de Minas e o sul da Bahia. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Porto Alegre, mínima de 12 e máxima de 25 graus. No Rio de Janeiro, a chuva perde força, deve chover só pela manhã e a máxima fica em torno também dos 25. Em Cuiabá, calorão de até 30 graus amanhã à tarde e em Salvador faz até 28 graus, mas pode chover a qualquer hora do dia. Para São Paulo, não há mais previsão de chuvas e o sol predomina em quase todo o estado. Só na faixa leste é que o céu ainda vai ficar com muita nebulosidade, o que inclui o litoral e aqui a capital. Mas olha, as temperaturas sobem um pouquinho em relação a hoje, mas ainda ficam amenas em várias cidades do interior, viu? Em Marília, amanhã, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Já em Votuporanga faz até 29. Em Franca, a máxima também não vai passar dos 23 graus. E em Ribeirão Preto faz até 27 graus amanhã. No litoral do estado, a máxima vai ficar em torno dos 22 graus em Santos e dos 23 graus em Caraguatatuba. Aqui na Grande São Paulo, apesar das temperaturas amenas, não há previsão de chuva para os próximos dias, viu? Nessa próxima madrugada, mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 21 graus, com sol entre nuvens. E tanto na sexta-feira quanto no sábado, o tempo abre mais, o sol predomina e a máxima fica em torno dos 22 graus por aqui. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, prestou novamente depoimento ao juiz Sérgio Moro hoje na condição de testemunha de defesa do ex-presidente Lula, no processo que investiga a compra pela Odebrecht de um terreno para a nova sede do Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo para uso do petista. Durante o depoimento, o ministro da Fazenda, que foi presidente do Banco Central na gestão Lula, disse que ele não interferiu nas normas do Banco Central que buscavam aprimorar o combate à lavagem de dinheiro no país. A lei de prevenção à lavagem de dinheiro, ela dá competências ao Banco Central para normatizar a lei e definir a aplicação disso pelo sistema financeiro. Isso foi feito já no início da administração e depois de 2005, me parece, 2006, por aí, onde foram normas estabelecendo que deveriam ser comunicados ao COAF movimentações atípicas e movimentações em moeda corrente acima de determinados valores e etc.,
além de comprovação de origem de recursos. Portanto, sim, foram editadas normas durante esse período, como é a prerrogativa do Banco Central. Correto. E o ex-presidente Lula, em algum momento, interferiu na aplicação dessas normas? Não, eu não me lembro sequer de ter conversado com isso sobre ele, francamente, mas eu não posso afirmar de uma maneira ou de outra que tenha conversado a respeito, mas certamente não houve interferência. A Rainha Elizabeth discursou hoje no Parlamento Britânico e afirmou que a prioridade do governo é assegurar o melhor acordo do Brexit para o Reino Unido. A monarca enfatizou que, apesar da saída da União Europeia, o governo britânico quer manter uma relação profunda e especial com aliados europeus para construir o consenso mais amplo possível sobre o futuro do país. Acompanhada pelo filho, o príncipe Charles, a rainha também se comprometeu a destinar pelo menos 2% do produto interno bruto do país para a defesa e a estabelecer uma comissão para combater o extremismo. O texto lido hoje pela Rainha Elizabeth, que apresenta os projetos do atual governo para os próximos 2 anos, deve ser votado pelo Parlamento no próximo dia 29 e, caso ele não seja aprovado, pode ser um duro golpe contra o governo conservador da primeira-ministra Theresa May. Após as eleições do início do mês, May perdeu a maioria na casa e segue negociando para conseguir alianças que garantam a governabilidade. Pesquisa anual da indústria da construção, divulgada hoje pelo IBGE, mostra que o setor tem diminuído o número de empregos gerados no Brasil. Em 2015, a construção civil foi responsável por criar mais de 2.400.000 postos de trabalho no país, quase 500.000 vagas a menos que no ano de 2014. O levantamento também mostra que o salário médio dos trabalhadores desse setor caiu 1,4% no mesmo período. Segundo o IBGE, os resultados ruins da construção civil refletem a fraqueza da economia brasileira já naquele período, com queda na demanda dos consumidores, juros altos e menos acesso ao crédito para os trabalhadores. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Daqui a alguns dias vamos chegar à metade do ano. Para quem quer tomar alguma decisão importante com dinheiro, o que pensar da economia até o final deste 2017? Estamos falando aqui de comprar casa, carro, investir mais no negócio, fazer qualquer despesa grande, como uma viagem para fora, inclusive. De janeiro a abril, a economia cresceu um pouquinho em relação ao final do ano passado. Em maio deve ter crescido de novo. É quase nada, mas antes vinha caindo mais de 3% ao ano. Como a bagunça suja na política está grande, não sabemos bem o que vai ser daqui até o final do ano. Por hora, o chute mais bem informado é que vamos ficar na mesma, nos arrastando no fundo do poço. E daí? Primeira conclusão, as taxas de juros ainda vão continuar caindo. Então, para quem pensa em financiar bens caros, de casa até carro, pode ser o caso de esperar taxas melhores mais adiante. E como andam os preços de imóveis? Em termos reais, na média, continuam caindo, pelo menos no caso dos usados. Quer dizer, o preço dos imóveis sobe menos que a inflação, logo perdem valor. Isso não vai mudar até o final do ano. Para quem pensa, por sua vez, em guardar dinheiro a médio e longo prazo, mais de 2 anos, ainda está bom de entrar no Tesouro Direto. Os juros de curto prazo vão cair, mas todas as taxas de longo prazo ainda estão altas. É possível pegar uma taxa de alta rentabilidade no Tesouro Direto, garantida por muitas décadas, se você deixar o dinheiro lá parado. Então, com a economia ainda estagnada e juros altos, gastos extras, em princípio, deveriam estar fora de questão. E o risco de desemprego deve diminuir um pouco de agora em diante. E isso não quer dizer que o número de empregos vai aumentar. Deve ficar na mesma no ano passado. Para de piorar, mas não melhora. Portanto, a renda total das pessoas que trabalham vai subir pouco ou quase nada. Ou seja, para quem tem pequeno negócio ou comércio, as vendas na média não devem subir quase nada também. Assim, é difícil justificar um gasto na ampliação do negócio. Mesmo para quem sente que o clima de desastre passou, a hora ainda é de cautela. É o caso de esperar até o Natal para ver como é que fica. Boa noite. Senador Romero Jucá, do PMDB, apresenta parecer favorável à reforma trabalhista em comissão do Senado. Ontem, o texto foi rejeitado na Comissão de Assuntos Sociais. Um dos responsáveis por essa derrota do governo teve aliados exonerados.
A conclusão do relator, o senador Romero Jucá, é que a proposta de reforma trabalhista não fere a Constituição. A previsão é que o parecer dele seja votado na próxima quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e votado em plenário no início do mês que vem. Entre as principais mudanças na reforma está a que estabelece que acordos entre patrões e empregados devem prevalecer sobre a lei. No discurso, o líder do governo Temer se empenhou para demonstrar força no Congresso, depois da derrota de ontem na Comissão de Assuntos Sociais por 10 votos a 9. O governo foi surpreendido pelo revés de 2 votos que considerava certos. Um foi o de Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, apesar do recorrente discurso dos tucanos de compromisso com as reformas. O outro voto contrário veio do mesmo partido do presidente Temer, o do senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal. A reação do Planalto foi automática e atingiu 2 apadrinhados do senador Hélio José, que foram exonerados de cargos que ocupavam no governo. Os indicados só souberam que estavam demitidos quando foram trabalhar esta manhã. No Senado, o PMDBista rebelde denunciou a retaliação. Chamou Michel Temer de corrupto. Numa forma claramente de retaliação e de coação e de fazer corrupção e transformar o governo em balcão de negócios. Nós não podemos permitir que isso continue. Por isso, nós não vamos ficar de cabeça baixa por esse tipo de pressão, por esse tipo de coação. No ano passado, as indicações de Hélio José geraram revolta na Secretaria do Patrimônio da União. O senador, então, reuniu os descontentes e acabou sendo gravado em segredo. No áudio que circulou na internet, ele dizia em tom de ameaça que nomeia quem quiser para o posto, até uma melancia. Isso aqui é osso, isso aqui eu ponho quem eu quiser aqui, a melancia que eu quiser aqui eu vou colocar. Para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o Jornal da Gazeta recebe o prefeito da capital paulista, João Dória, do PSDB. E nessa entrevista, o prefeito de São Paulo falará sobre os 6 primeiros meses de gestão e também, é claro, sobre o cenário político nacional. Muito obrigada. Ana Lídia, boa noite. Sempre um prazer estar com você. Bom, vamos no fato do dia. Hoje, na Câmara Municipal, aquele seu projeto das desestatizações não passou na Comissão de Constituição e Justiça. E esse processo, o andamento, foi tudo jogado para o segundo semestre, para agosto. Isso traz algum transtorno? Não, nenhum. Já estava previsto, inclusive, que ele seria votado na primeira semana de agosto. Portanto, não traz nenhum retardo e nenhum tipo de problema. Isso é normal dentro das comissões da Câmara Municipal de São Paulo. Eu tenho absoluta convicção que teremos aprovação logo no início do mês de agosto. João Dória, 6 meses, já dá para fazer algum balanço. E as suas pretensões anunciadas em campanha eram muito ambiciosas. Então eu quero saber se há razões para comemorar ou se o que pinta mesmo é alguma frustração pelo que não tem conseguido. Maria Lídia, há razões para trabalhar. É o que nós temos feito nesses 6 meses, dioturnamente. Inclusive sábados e domingos e feriados nós não paramos. E temos, nesse sentido, sim, que comemorar. Quem atinge em 6 meses mais de 70% de aprovação, pesquisa Datafolha, pesquisa do Instituto Paraná, é sempre um mérito. E quem julga é o povo. Afinal de contas, foi quem votou e para quem nós temos que administrar. Então, essa positividade, ela é animadora, mas não basta. Você não pode, sob a glória de receber uma aprovação boa, imaginar, bom, agora está tudo bem. Não está tudo bem. Os problemas da cidade são diurnos, dioturnos. Você tem todo dia problemas para enfrentar. A área de saúde é prioridade. Eu me lembro que falei aqui para você do Corujão da Saúde. Lembra-se que você me perguntou se esse programa seria bem, funcionaria, havia dúvidas. Você até citou um jornal da capital naquele momento que tinha um editorial que era contrário. Pois muito bem, o programa Corujão da Saúde foi um sucesso. Nós lançamos em 83 dias, zeramos o déficit de exames de pessoas que até 18 meses aguardavam para fazer um exame na rede pública. E fizemos isso com a rede privada, 44 hospitais conveniados, incluindo Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, HCOR, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, hospitais de ponta, portanto, hospitais de referência. As pessoas pobres foram atendidas nesses hospitais, fizeram seus exames em 20 minutos e nós zeramos em 83 dias o déficit de exames
médicos na capital. E agora segue o seu rito. As pessoas continuam a fazer exames, mas dentro de um prazo de 30 dias, os que são mais urgentes, e no limite 60 dias, os que são normais. Agora, prefeito, essa questão assim, das pessoas estarem realmente muito atentas. Hoje, durante a tarde, olha, eu passei um tempão vendo o que as pessoas estão comentando, o que elas estão falando, principalmente em relação à sua promessa da zeladoria urbana e o embelezamento da cidade. E aí, para quem dá um Google, aparece muita queixa. O que não é também novidade, porque televisões, rádios, esses que fazem a cobertura, né, local da cidade, tem mostrado a questão de buraco de rua, de praças que não estão bem cuidadas, aparelhos de ginástica ou de brinquedos infantis e semáforos. Nossa, falam demais dos semáforos. Qual seja, é cedo para cobrar de João Dória essa zeladoria urbana e esse embelezamento da cidade? Ou, na sua gestão, esse lado está meio devagar? Não, comigo é acelerado, você sabe disso. Agora, evidentemente, a cidade estava muito abandonada. Eu não quero aqui ficar fazendo críticas ao meu antecessor. Eu já te falei que eu não faço gestão com retrovisor, mas a cidade estava abandonada. E uma cidade da dimensão de São Paulo, você não resolve da noite para o dia, num passo de mágica e num estalar de dedos. E principalmente uma cidade que tem um déficit de 7,5 bilhões de reais. É um déficit considerável. Portanto, dinheiro nós não temos que fazer toda a nossa gestão com criatividade, de forma inteligente e com muito apoio do setor privado. O programa Cidade Linda começou no dia 2 de janeiro, às 6 horas da manhã, aqui pertinho do prédio da TV Gazeta, na Praça 14 Bis. E tem seguido todos os finais de semana, começa no sábado, termina na sexta-feira e assim vai sucessivamente. Agora, você não consegue fazer em 6 meses a recuperação de toda a cidade. Então é cedo, é isso? É cedo, mas nós estamos fazendo o que temos que fazer. A nossa obrigação é recuperar a cidade e reconhecer os problemas da cidade também. Mas estamos fazendo. A Avenida 9 de Julho, que foi a primeira que nós recuperamos, hoje nem se compara com o que era anteriormente. Avenidas e ruas em áreas periféricas da cidade, também praças, canteiros, mas não em toda a cidade. É impossível você, em 6 meses, recuperar 4 anos vamos dizer, de descuidos com a cidade. Agora, você tem que começar, e nós começamos, e a cidade vem apresentando já uma melhora. Tanto é verdade que nós temos aprovação. Ninguém dá 70% de aprovação negando ou tendo críticas em relação à cidade. As pessoas reconhecem que a prefeitura... Não, críticas estão fazendo, mas mesmo assim estão reconhecendo o esforço, seria isso? Claro, exatamente. As pessoas reconhecem que há um esforço e há uma dedicação, e não é só do prefeito, é da equipe da Prefeitura de São Paulo e dos 139 mil funcionários públicos. Há um bom sentimento por parte daqueles que representam essa massa humana de servidores públicos municipais. O Cidade Linda segue o seu curso. O programa de asfaltamento começou há 6 anos, Maria Lídia, que São Paulo não tinha um programa de recap, que agora nós chamamos de asfalto novo. Há 6 anos que não tinha um programa contínuo de asfaltamento. Agora começou na 9 de Julho, já algumas vias também em áreas periféricas. Aqui a Avenida Paulista, que é a avenida símbolo da nossa cidade, agora em agosto, vai ser totalmente reasfaltada, sinalizada e recuperada, inclusive na área de tráfego de ônibus. Ela terá um tratamento mais sólido para evitar exatamente essa situação do peso dos ônibus. A recuperação das praças e jardins com adoção vem sendo feita. Parques também. O Ibirapuera, nós recuperamos todos os banheiros, as quadras poliesportivas, agora o campo de futebol, sinalização, câmeras, city câmeras, implantamos um programa de câmeras, são 10 mil câmeras, também com apoio do setor privado, 1.576 já estão funcionando e operando, conectadas com o Copom da Polícia Militar. Bom, estou entendendo que o senhor precisa de tempo, né? Olha para que tudo isso trabalhando apareça mais. 16 a 7 Mas horas vamos falar por dia. daquilo que apareceu demais. A ação na Cracolândia. Muito polêmica e com resultados que são muito questionados. É aquela mudança daqueles dependentes da droga que foram para a Praça Santa Isabel e ali no entorno, naquelas ruas. Então, a indagação é: o senhor vai prosseguir com aquela ação para acabar com a Cracolândia ou vai desistir? Não tem recuo, Maria Lídia. Ótima sua pergunta. É uma ação do governo do Estado e da Prefeitura. Nós estamos juntos
nesse programa, chama-se Redenção. O projeto foi iniciado, já tem 2 meses e vai prosseguir. São vários planos e vale a pena mencionar aos seus telespectadores aqui. O plano medicinal, que é o de acolhimento para o tratamento daqueles que são dependentes, que são usuários do crack. O plano social, que é o acolhimento das pessoas em situação de rua. Não são dependentes, mas vivem, vamos dizer, dentro dessa mesma atmosfera. Para aqueles que quiserem? Para aqueles que quiserem, é sempre voluntário. Nós não propomos a internação coletiva. Só quando há recomendação médica é que você propõe a internação compulsória. E para isso você não precisa nem autorização judicial, porque é o próprio médico que autoriza, porque é uma forma de proteger a pessoa, inclusive. Nunca propusemos a internação em massa, isso não funciona e não é positivo. O programa urbanístico, recuperação urbanística, aquela área, aliás, pode merecer uma matéria aqui do Jornal da Gazeta, da Rua Helvécia com a Dino Bueno, que há 22 anos era ocupada pelo crack e ocupada por uma facção criminosa, o PCC. Hoje está limpo, hoje crianças brincam lá de manhã e à tarde. A Dino Bueno e a Rua Helvécia estão livres. Sim, mas houve aquela migração, né? Para então, a Praça Princesa Isabel, mas não mais com ocupação, com prédios, com edificações. A Polícia Militar e a Polícia Civil, com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, prenderam mais de 55 armas de grosso calibre, uma quantidade expressiva de cocaína, êxtase, além de pedras de crack nesta área. E tinha até refino, acabamento de cocaína nesta área. Sim. Agora não há mais. Ali, fisicamente, a Cracolândia não existe mais. Quer dizer, agora, vai prosseguir? Vai prosseguir, não tem recuo, as ações policiais já seguiram, inclusive, já foram 3 as ações, já foram presos 55 traficantes e um chefe do tráfico foi preso também. Então, essa ação não tem recuo, ela vai continuar, mas sempre com a área medicinal também sendo feita e a área social igualmente. Prefeito, em relação às marginais, acidentes de trânsito e mortes, várias pesquisas foram feitas, levantamentos, e aparece um aumento nesse ano, comparando com o ano passado, depois da elevação do limite de velocidade. Quero saber, o senhor acha que errou ou vai manter? Não, vamos manter. Não houve nenhum erro, não houve nenhuma morte, zero, que tenha sido determinada por excesso de velocidade. Nenhuma. Pode pesquisar à vontade, não houve nenhuma. Poderia haver, até circunstancialmente. 3,5 milhões de pessoas circulam pelas marginais Tietê e Pinheiros nos seus 23 quilômetros diariamente. É a via de maior movimento na América Latina, são as marginais. Obviamente que existem acidentes, como existiam antes também. O volume de acidentes, de fato, aumentou por uma razão. A razão é, nós temos mais veículos voltando às ruas do que anteriormente. Houve uma pequena melhora da situação econômica, pessoas que não estavam usando seus automóveis estão usando. 86% dos acidentes, Maria Lídia, com motocicletas, o que é uma infelicidade, que mostra que os motociclistas precisam ter maior atenção, maior cuidado, e os próprios motoristas também. São as maiores vítimas, são as motocicletas certo. E os motociclistas. As pesquisas mostram isso. Mostram isso com toda a clareza. Então não há recuo, também vamos manter a requalificação das velocidades, o sistema de atendimento e de fiscalização melhorou nas marginais, a doação de automóveis, motocicletas, o controle eletrônico, vigilância, o acompanhamento da CET vão continuar. E as campanhas começaram. Você se lembra que eu falei aqui numa entrevista com você que estranhei que durante 4 anos nenhuma campanha educativa havia sido feita, nenhuma. Agora já fizemos a primeira, inclusive veiculando aqui na Gazeta, orientando, estimulando a educação de trânsito, principalmente para proteger... E com continuidade, porque campanha isolada cai no esquecimento. Não adianta. Nós temos que fazer 3 a 4 campanhas ao longo do ano e mais um programa também específico junto aos motociclistas. Vamos falar da política nacional. Tanta coisa para falar, mas eu destaquei alguns aspectos da administração municipal e não podemos deixar de falar na política nacional, até porque o prefeito João Dória tem falado bastante. Em relação ao seu partido, o PSDB, naquela opção de continuar no governo Temer, no Rio de Janeiro ainda, João Dória reiterou, defende essa continuação, mas fez a ressalva que não é uma garantia em irrevogável. E nem eterna. E nem eterna.
Eu quero saber se isso foi um aviso prévio para Michel Temer. Não, é um bom senso e um posicionamento do PSDB que tanto eu quanto o governador Geraldo Alckmin defendemos. Nós temos que olhar o Brasil, Maria Lídia. Antes de olhar a questão partidária e o interesse eleitoral, o governador Alckmin e eu olhamos o interesse do Brasil e da população. Temos 14 milhões de desempregados, 7 milhões de subempregados, a pior recessão da história, uma situação de flagelo humano no país. Nós não podemos jogar para o alto a estabilidade do governo em nome da defesa, da preservação da legenda partidária, que nós temos muito orgulho do PSDB, e nem do interesse eleitoral. O primeiro interesse a ser protegido é o do país e das pessoas. Então, a governabilidade, ela precisa ser mantida, exceto se houver uma situação que mereça uma reavaliação. É por isso que tanto o governador quanto eu temos dito, dia a dia, avaliando cada agonia. Certo. Se houver uma situação que mereça uma atitude diferente daquela que temos tido, de apoiar a estabilidade, de apoiar as melhorias econômicas, a política econômica e apoiar as reformas no Congresso Nacional, nós reavaliaremos. Mas Agora, sempre com muito equilíbrio e muito bom senso. Mas eu quero saber, João Dória se sente confortável com essa situação? Primeiro, esse apoio a Temer, em que ao governo Temer, quando se multiplicam as denúncias, todas elas gravíssimas, gravíssimas. E, no caso, o presidente, mesmo que afastado do PSDB, Aécio Neves, continuar na presidência, sendo que João Dória foi um crítico duríssimo ao PT, ao presidente Lula, naquele começo da Lava Jato, com denúncias que têm tons muito parecidos com essas que envolvem Temer e Aécio também. Eu quero saber, João Dória está confortável nessa situação? Ana Lídia, não é uma questão de conforto, é uma questão de brasilidade, compreender o Brasil. O ex-presidente Lula tem 5 indiciamentos. Então, é uma situação, não é comparável à situação de Aécio Neves. É evidente que o indiciamento ou as acusações que são impostas ao senador Aécio Neves devem merecer defesa e resposta do senador Aécio Neves, que está afastado neste momento da presidência do PSDB. Tasso Gereissati, como senador, ocupa temporariamente a presidência do PSDB e acredito até que vai ser homologado para continuar sendo presidente de fato e não apenas de ordem temporária. Eu defendo a investigação de todos. Ao contrário do PT, que gosta de esconder, de dissimular, eu entendo que nós devemos investigar, inclusive amigos, colegas e representantes do próprio partido. Você não pode esconder a verdade. Não existem duas verdades, Maria Lídia. A que lhe é conveniente e a outra. Só há uma verdade. E essa verdade exige investigação e direito de defesa. Certo. E na punição, aí sim, e cabe ao judiciário, ao punir, cumprir. A última questão. Mesmo João Dória negando reiteradamente que não é candidato nem ao governo do estado de São Paulo, nem à presidência da República em 2018, seus adversários políticos e seus parceiros de partido também comentam isso, que toda a sua ação é de pavimentação de uma candidatura nesse sentido. Por que eles entendem assim? Maria Lídia, a única coisa que eu tenho pavimentado são as ruas e avenidas aqui de São Paulo. Eu sou prefeito de São Paulo, essa é a minha responsabilidade, isso é o que eu tenho que fazer. Agora, modéstia à parte, tenho feito bem, cumprido bem esse papel, que, aliás, nada mais é do que a minha obrigação. Eu fui eleito para ser um bom prefeito, não para ser um prefeito e muito menos um mau prefeito. Isso tem dado uma projeção nacional à nossa administração. Mas eu não sou candidato nem à presidência da República, nem ao governo de São Paulo. Sou candidato a ser um bom prefeito da nossa cidade. Muito obrigada, João Obrigado, Dória. Maria Lídia. Uma boa noite. Obrigado, boa noite Obrigada. a você. Boa noite. Estela. Daqui a pouco, um incêndio em Portugal que matou dezenas de pessoas. O governo afirma que 95% do fogo está controlado. Até já. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente.
Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Novo ensino médio. O que vai mudar? Vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Sim, elas valem para todas as escolas do país. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Operação Limpa Pátio Volkswagen. Uma grande mobilização de vendas em todas as concessionárias Volkswagen do país. Reduzimos os preços para você sair de Volkswagen zero este mês. Faça a sua proposta, negocie. Operação Limpa Pátio Volkswagen. Confira que vale. Toda a linha Fox 2017 com até R$5.000 de desconto. Conversões a partir de R$42.990. E ainda novo Up 2018 completo com taxa zero. Operação Limpa Pátio. Vale porque o preço é bom. Vale porque é Volkswagen. Barracão de zinco. Bonitinha, você conhece o Márcio Gomes? Esse cantor de voz forte. Ele vai estar aqui no palco do Todo Seu de hoje, relembrando grandes canções que marcaram época. Pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Confira ainda todas as novidades que movimentam o universo da TV. A gente também bate um papo muito interessante sobre o relacionamento entre pais e filhos. E quem discute o tema conosco é meu queridíssimo amigo, o ator Fulvio Stefanini. E o diretor Léo Stefanini, que foi ele que fez. Então não dá para perder. Pai e filho, Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Estou te esperando. O governo de Portugal afirma que 95% do incêndio florestal que atinge o país está sob controle. Segundo os bombeiros, apesar da contenção das chamas, das condições climáticas favoráveis para os trabalhos desta quarta, ainda há riscos. Quase 1.200 bombeiros, 400 veículos e 13 aviões continuam mobilizados na região de Pedrogão Grande para enfrentar as chamas que atingem a área desde o último sábado. Até agora, os incêndios já deixaram mais de 200 feridos e pelo menos 64 mortes. Apenas metade das vítimas foram identificadas até o momento e esse processo deve evoluir de forma lenta, em consequência do avanço do estado de carbonização dos corpos. O bonde de Portugal está em exposição no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo. Por tração animal sob trilhos, os bondes foram, por quase um século, os principais meios de transporte dos paulistanos. O transporte público mais moderno de São Paulo não tem condutores nos trens, nem divisória entre os vagões. A linha amarela do metrô chama a atenção. Eu acho bem mais moderno, bem melhor que as outras linhas. O encanto pelo que nos transporta não é de hoje. Esse é um modelo de 1947. Na época não havia nada mais moderno e luxuoso circulando aqui em São Paulo. Os bancos têm esse acabamento de palha. Além disso, podiam ser movimentados de acordo com o gosto dos passageiros. Agora, o curioso mesmo é que esse é um bonde elétrico que circulou nos bairros mais elegantes da cidade. São Paulo andou de bonde de 1872 a 1968. Foram quase 100 anos com tração animal e principalmente sobre trilhos elétricos. História que é contada pelo Museu dos Transportes, que fica na região central da cidade.
onde o transporte era implantado, no entorno dele, no entorno dessas linhas, a cidade se convulsionava, ela crescia. Os bondes foram substituídos pelos ônibus e pelo metrô subterrâneo. Apesar de já ter tido uma malha de 900 quilômetros de trilhos, hoje a cidade quase não tem mais marcas desta história. Mas até o dia 23 de junho, quem passar pelo viaduto do Chá, em frente à Prefeitura de São Paulo, vai fazer uma viagem no tempo de bonde. Isso mesmo, o bondinho elétrico Prazeres 28 está aberto para visitação pública. Esse bonde é uma réplica que foi montada especialmente para essa exposição, mas o modelo ainda existe e circula em Portugal em um dos percursos mais tradicionais de Lisboa. A viagem virtual passa por onde viveu o poeta Fernando Pessoa. Por isso, há uma estátua para quem quiser tirar fotos. Para voltar a ter esse tipo de transporte já não iria funcionar, mas como turismo ia funcionar e muito. É uma linha muito tradicional, é extremamente visitada por turistas, mas também pelas pessoas locais. É uma viagem no tempo, de recordações maravilhosas. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite para você. Eu te espero às 10 horas com mais notícias. Até lá! Confira um bate-papo sobre a relação entre pais e filhos no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.